Bom dia, Vicky. É, Meu relato é o seguinte: eu conheci uma mina, ela conheci ela no Facebook, através de uma compra. E daí pra frente começamos a pegar amizade, mantemos contato, tivemos ali alguns encontros iniciais, né? E nesse primeiro momento, ali no momento inicial, a parada já estava sendo intensa. Tava sendo bom, tava sendo muito confortável pra mim, pra ela também parecia ser confortável. Mas a coisa tá vindo muito rápido. Com mais ou menos um mês que a gente já estava se vendo, já estava se falando, a gente decidiu iniciar um namoro. Dali pra frente, começamos a trocar mais ideias mais a fundo, eu frequentar mais a casa dela. Ela morava sozinha, ela é mãe solteira, e nesse meio tempo eu comecei a notar algumas coisas diferentes nela. Que toda vez que ela entrava no quarto, ela voltava e logo em seguida já ia pro banheiro, tomava um banho e voltava mais tranquilo, mais relax e tal. Quando eu fui descobrir, ela tinha uma gaveta repleta de medicamentos, alprazolam, clonazepam e diazepam e vários outros. Eu fiquei me perguntando, falei, poxa, mas para questão de remédio? Ela falou assim, eu tenho bipolaridade, fui diagnosticada com bipolaridade. E dali eu pensei, poxa, normal, tudo bem, deve ser uma coisa tranquila. E eu já conheci o seu canal, já conhecia o canal, eu tinha visto alguns vídeos do canal da Lauren, mas nunca tinha me aprofundado literalmente no tema de transtorno de personalidade. Dali em diante, eu comecei a perder um pouco minha liberdade. Eu gostava de treinar, eu gostava de sair com meus amigos. Assim, sair, mas não é pra fazer zoada. Saía, conversar um pouco, ia na praça, comia alguma coisa, conversava. E isso para ela estava sendo muito. Eu fui obrigado a praticamente excluir todas as minhas amizades femininas das minhas redes sociais e ela sempre mantendo as amizades dela. Só que o nível de toxicidade estava ficando tão forte, mas tão forte, que a cada dia que passava eu ficava mais cego e iludido por ela, mas eu não percebia. E ela sendo mais tóxica comigo. Ou seja, sempre falando do ex-namorado, do ex-marido, sempre falando do filho, e como ela sempre foi injustiçada pela família, e não sei mais o que. E eu sempre pensando, poxa, essa menina deve ser uma história muito, deve ter uma história muito triste e tal. E aí que o problema começa, porque a gente começa a levar as coisas é, com aquele sentimento de querer salvar. O famoso cavaleiro branco, se eu não estou errado. Passando alguns dias, ela deu o primeiro surto. Deu o primeiro surto, surtou, do nada. Falou que eu tava traindo ela, falou que eu tava sacaneando. E mais do que imediatamente ela começou a tomar 4, 5, 6 comprimidos desses para dormir, né? De uma vez só. E aquilo ali foi me deixando assustado, assustado. No outro dia ela acordava meio grogue, não falava nada. E depois disso, a coisa foi piorando. Ela começou a ter crise de ciúme direto, chorava no meio do ato sexual nosso. Ela levantava, começava a chorar, começava a falar que ia se matar, queria morrer. Eu falava, gente, isso não pode ser bipolaridade. Foi aí que eu comecei a pegar a fundo o seu conteúdo, onde você destaca todos aqueles vídeos, aquela lista sobre
sinais vermelhos, e muitos daqueles sinais ali bateram. Eu tinha plano de fazer uma faculdade, aprender inglês. Eu tinha plano de tentar terminar o meu projeto, que eu sou autônomo, né? Junto com meu pai. E tudo isso foi de água abaixo. Tudo por conta de ciúmes, tudo por conta de crises. Ela não podia, não queria nem que eu fosse para casa da minha mãe, porque ela tinha mulher, que no caso é minha mãe e minha irmã. E isso deixava ela totalmente enciumada. Ela queria que eu fosse todos os dias para casa dela. Ela mora numa cidade vizinha minha, coisa de 16 quilômetros, muito perto. Ela queria que todos os dias eu fosse a ver, sendo com chuva, com sol, doente ou não. Isso já estava me sufocando, me sufocando. Até que um dia eu decidi fazer o quê? Parar por ali e botar um fim na história. Mas a coisa só piorou, porque ela se encheu de remédio, pegou moto, veio atrás, caiu, se acidentou, se quebrou toda e o culpado da situação toda fui eu. Mas o problema dessa situação do acidente foi que quase ninguém dos familiares dela foi visitar no hospital, ninguém se importou, ninguém ligou, ninguém fez nada, absolutamente nada. O pai é um cara totalmente ausente, negligente. Nossa, é, é praticamente um vegetal dentro de casa, só faz o que ele quer. A esposa, praticamente, a mãe dela, no caso, aí minha sogra, tem problema de audição. Ela não se importa tanto também com a menina. E, e ela me relatou um dia que ela foi muito negligenciada na infância também, que o pai dela não dava tanta importância para ela, a mãe não conseguia se comunicar direito por conta do problema que ela teve, perdeu a audição. E ela então foi criada pelos tios, às vezes foi deixada mais à solta, e sempre sendo uma pessoa tranquila, pelo que ela relatava. E depois da gravidez, ela começou a ter esses surtos de querer tomar remédio, foi diagnosticada com bipolaridade, muito agressiva, no sentido de xingar, gritar e tudo descontar em remédio. Mas, voltando à história do hospital, nenhum dos parentes, a não ser a mãe dela, ia visitar. Ela ficou 16 dias internada, sendo que uns 8 dias, eu fiquei e os outros 8 dias a mãe dela ficou. Mas assim, era para ser em dias alternados. E a mãe dela, no começo, não queria ir. E eu obriguei, conversei, para que a mãe dela pudesse. A mãe dela falou que tinha compromissos melhores a se fazer, que no caso seria sair para poder jogar baralho. Esses eram os compromissos da mãe. E eu que tive que arcar praticamente com todas as despesas, tanto do acidente quanto de comprar comida, deslocamento, para chegar no final da porra da história, perdoe o palavrão, a família toda cair matando em cima de mim, falando que ela se acidentou por minha culpa, que eu era o errado. E nesse meio tempo, eu me senti, sim, no dever de ficar para cuidar dela, já que eu era o culpado da situação até ela melhorar. E ali foi minha perdição, porque mesmo ela, depois de 2 meses de recuperação, ela já conseguia fazer várias coisas e infelizmente o sexo era inevitável. E eu já estava viciado nisso, eu não conseguia ficar sem, eu estava sendo uma presa fácil e tentativas de suicídio eram gigantes e eu não conseguia fazer mais nada a não ser tentar ajudar a família.
não ajudava, ela só sabia botar a toalha no pescoço, pegar a faca para se cortar, falar que ia se jogar. E uma hora falava que me amava muito, outra hora queria que eu morresse, que eu me afastasse, me bloqueava. No outro dia já me desbloqueava pedindo para voltar. E eu ficava ali naquele jogo de emoção, não sabia o que fazer e não conseguia ter uma decisão firme. Então eu sempre ficava oscilando em gostar e não gostar, saber o que fazer e ao mesmo tempo não querer fazer. Ela muito manipuladora, sabe usar muito bem as palavras, a argumentação falaciosa, a famosa falácia do espantalho, sabe muito bem manipular conversa, sabe mentir muito bem. E depois disso tudo, eu descobri que ela mantinha conversa com ex-namorados às escondidas, mantinha conversinha com os amiguinhos. E eu não podia ter nem meus amigos, nem minha família, ninguém. Eu me isolei do mundo para poder agradar. Ou seja, eu acabei ficando isolado de tudo e de todos para poder ser um boneco de fantoche na mão dela. Foi aí que entrei em depressão, fiquei me culpando por tudo, pelo acidente, pelo término, pelo fato de não conseguir resolver, ou seja, ajudar o problema que ela tinha. E eu comecei a me afastar aos poucos. Passado mais ou menos um mês que eu estava saindo dessa depressão, desse quadro depressivo, eu recebo uma mensagem de madrugada, mas mesmo como se fosse um pedido de socorro, de pelo amor de Deus, vem me ajudar. E ela me mandou duas fotos do braço todo retalhado, dizendo que tinha se cortado e que não conseguia levantar, que estava perdendo muito sangue. E eu sem moto, sem carro, sem nada, não podia fazer nada. Liguei para a mãe, liguei para todo mundo que eu conhecia, da família, para tentar resolver o problema e nada, e nada, e nada. E no outro dia eu recebo uma mensagem. A minha sorte é que entrou alguém aqui e me levou para o hospital. Se você não tiver, se dependesse de você, eu teria morrido. E eu simplesmente fiquei mal. Aquele dia foi o pior dia, um dos piores dias para mim, porque eu não conseguia me manter firme, só sabia me culpar. Se ela tivesse morrido, a culpa seria minha, porque eu não conseguia ajudar. Então, estava sempre carregando uma carga emocional muito forte por conta de culpa. E quando eu analisei que ela não sabia o que ela realmente queria, na verdade ela queria é, tudo e na verdade não queria nada. Eu comecei a pegar seus vídeos, comecei a pegar vídeos de outros canais e analisar, fazer comparações. E sim, ela tinha assim vícios em cigarro, vícios em bebida, em medicamentos, misturavam bebida com cigarro, com remédios, não fazia o uso correto dos antidepressivos. Foi passado para ela tomar antidepressivo, ansiolítico, é, estabilizador de humor e mais um outro remédio lá. E ela só fazia uso de ansiolítico, que é o que dava a famosa onda, e ela simplesmente apagava. E acordava nos primeiros minutos do dia, como se nada tivesse acontecido, e entrava numa euforia muito grande. Só que durante o dia todo ela oscilava entre estar feliz e triste. Ou seja, uma hora queria abraçar Deus, outra hora queria matar Deus. Mais ou menos esse pensamento. Tudo para ela era bom e depois tudo para ela se tornava ruim.
eu não conseguia entender isso. E foi que eu pude traçar mais ou menos um perfil dela, que é um perfil de pessoa que tem um transtorno psicológico, não tem outra alternativa. A família totalmente meio que negligente, eles não se dão bem, brigas constantes, uma lavação de roupa suja onde tiver, no meio de todo mundo, no meio de festa. E lembrando que o filho que ela tem é um menino até que tranquilo, um menino legal, mas que ela não dá tanta atenção. Ela prefere ser validada pelos de fora do que a atenção do próprio filho. O filho chega perto dela, o menino já tá muito grudento. Ela não, o máximo que eu vi que ela passou o dia com o filho foi no máximo uma noite. De resto eu não me lembro. Mas não me estendendo muito, eu queria só deixar esse relato e deixar um recado também para quem estiver iniciando namoro ou estiver conhecendo alguém. É, Começa a analisar a pessoa antes, todos os sinais. Se ela está sendo muito intensa, se ela está sendo muito rápida, tenta botar o pé no freio. Se a pessoa está, sei lá, tentando te manipular, não deixando você ver sua família, seus parentes, seus amigos, na qual você costuma, tira essa pessoa da sua vida. Se ela não gosta que você faça algo que te traga prazer, no caso, fazer um esporte, fazer, executar um hobby, que seja correr, cara. Tira essa pessoa da sua vida, ela não vai te trazer felicidade nenhuma. O máximo que ela vai te trazer é transtorno. Vai ser dois transtornados. E se ela declarar, assim, de fato, que ela tem algum problema, seja bipolar, seja crises de ansiedade muito forte, seja border, seja qualquer porcaria desse meio maldito, sai fora. Vazam fora, não fiquem, porque vocês vão se perder, vão ser literalmente dois doentes, um cego tentando carregar o outro. E na verdade, o primeiro cego foi e furou o olho de quem praticamente enxergava. Então, ele simplesmente está ali, tentando carregar você também, para o mundo dele. Ou seja, os dois estão se afundando. Saiam fora, não fique perto, não mantenha contato, mantenha distância. A melhor arma que você pode conseguir usar é o desprezo mesmo, é o bloqueio total, seja online, seja presencial. Vaza, cara. Não dá mole. Não dei mole e façam as coisas por vocês mesmos. Estudem mesmo, aprendam novas línguas. Tem muita coisa boa na internet que vocês possam estar usando para poder melhorar a vida de vocês. Mas mulher não é prioridade, não mesmo. Pode ter certeza. E eu quero agradecer, muito obrigado, Viking, pelo espaço. E gostaria que todos vocês que estiverem ouvindo possam dar mais de 10, 15, 20 olhadas no canal do Viking para poder estudar a fundo sobre esses transtornos malditos que no canal dele não é romantizado de forma nenhuma. E é isso aí. Valeu a todos.